Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, é um prazer estar com você mais uma vez para nós conversarmos um pouquinho da Palavra de Deus nesse canal que nós chamamos de Café Pastoral, uma oportunidade que Deus nos dá. Então nós queremos deixar uma palavra dele para você, nós vamos meditar na palavra dele. Bom, ontem nós começamos a falar sobre um tema, consequências de coisas mal resolvidas, e deixamos uma pergunta aqui no final para a sua reflexão. Você tem coisas mal resolvidas na sua vida? Talvez no seu relacionamento conjugal, talvez em todo o seu relacionamento familiar, com seus pais, com seus filhos, ou com alguns familiares, ou com irmãos em Cristo, ou com suas ovelhas, ou com seus pastores, enfim. Você tem coisas mal resolvidas na sua vida? Quais as consequências dessas coisas mal resolvidas? Eu já tive coisas mal resolvidas na minha vida e elas me deixaram marcas muito profundas. E eu precisei, em muitos casos, na maioria deles, resolver essas situações. Por quê? Porque eu não poderia viver com as consequências dessas coisas mal resolvidas. Nós vemos aqui no livro de Josué, e falamos ontem, Josué capítulo 7, que quando eles venceram a cidade de Jericó, Deus havia ordenado a eles e organizado tudo até que as muralhas caíram. E eles então continuaram a jornada. E aí eles se depararam com uma cidade chamada Ai. E é muito interessante que Josué fez o seguinte, enviou espias até Ai e pediu para que vissem lá, espionassem obviamente, como era a cidade. Os homens voltaram e disseram para ele, olha, é uma cidade muito frágil, 2.000 ou 3.000 homens somente, nós vamos derrotar a cidade de Ai. E aí o que Josué fez? Josué então, ele mandou 3.000 homens até a cidade de Ai. O que aconteceu? Quando chegaram lá, eles enfrentaram aquela cidade, os homens de Ai então venceram a batalha contra eles, eles passaram uma vergonha muito grande. Cerca de 36 homens de Israel, do povo de Deus, morreram naquele dia. E ali eles ficaram extremamente desanimados. Um desânimo abateu o coração do povo, assim como abateu o coração de Josué. Mas perceba uma coisa, Josué, quando foi lutar contra Jericó, Deus deu todas as orientações para ele. Mas quando ele foi lutar contra Ai, ele não perguntou a Deus o que ele deveria fazer. Ele simplesmente fez o que ele achava melhor fazer. E aquilo que ele achava melhor trouxe uma consequência na sua vida. Por quê? Porque existiam coisas mal resolvidas no meio do povo. Alguém no meio do povo, na verdade um homem chamado Acã, ele tomou para si lá em Jericó coisas que ele não deveria ter tomado e escondeu na sua tenda. E foi justamente esse o juízo que Deus fez contra o seu povo, trouxe contra o seu povo, passando essa vergonha em Ai. Por quê? Porque Acã havia pecado contra o Senhor. E olha que interessante, você às vezes pensa que a sua atitude, ou a minha atitude no particular, no pessoal, não possa afetar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então nós estamos aprendendo que certamente nossas atitudes não afetam somente a nossa vida pessoal, também afeta a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Por isso pense bem em cada decisão e cada escolha que você faz. Primeiro, sua relação com Deus. Segundo, a relação com as pessoas que estão ao seu redor. Certamente, cada escolha sua, seja boa ou ruim, ela trará consequências às vidas das pessoas que estão perto de você e que talvez dependam de você. Nós ali vimos algumas consequências na vida do povo e vimos justamente no versículo 12 do capítulo 7 de Josué, que diz assim, olha só. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Então nós vimos a primeira consequência. Qual foi a primeira consequência? Eles não resistiram ao inimigo, ou seja, nós não resistimos ao inimigo enquanto nós estivermos com coisas que são muito sérias, mal resolvidas. Outra coisa que nós vimos também nesse texto, fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Ou seja, o que acontece? Qual a consequência de uma coisa mal resolvida que citamos ontem? A segunda consequência, um espírito de medo nos domina. Um espírito de medo nos domina. Agora eu quero falar com você sobre a terceira coisa que nós percebemos nesse versículo, que traz como que é uma consequência diante de coisas mal resolvidas. Está assim, não estarei mais com vocês, o texto completa, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Olha o que Deus fala para eles, não estarei mais com vocês. Qual é a terceira consequência que nós podemos aprender aqui?
é que nós não teremos mais a direção de Deus. E o que acontece quando nós não temos mais a direção de Deus, queridos? Um espírito de confusão domina a nossa vida e domina tudo aquilo que está ao nosso redor, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua escola, ou seja, na sua vida, o contexto da sua vida, no geral, ela sempre estará debaixo de confusão. Aí você percebe que as coisas não andam, as coisas não caminham. Por quê? Porque geralmente existem coisas que estão mal resolvidas. Talvez nós escolhemos coisas que não deveríamos ser escolhidas e sequer pedimos perdão a Deus porque não paramos para ouvir a sua voz, porque achamos que a gente consegue dar um jeito, a gente consegue resolver, né? Deus me deu sabedoria para isso. É verdade, Deus te dá sabedoria, basta você pedir a Ele que Ele te dá de maneira muito transbordante, né? É de graça para você. A Bíblia fala sobre isso. Agora, pense comigo, Josué, ele esqueceu de falar com Deus. E isso trouxe consequências. Por quê? Porque haviam coisas mal resolvidas. E essa falta de direção de Deus trouxe justamente esse espírito de confusão. Mas deixa eu falar com você. Acã, ele guardou aqueles utensílios na sua tenda. Escondeu ali. Você sabe que por vezes nós podemos ter coisas escondidas em nosso coração e que justamente são frutos de coisas mal resolvidas em nossa vida? Você pode estar guardando no seu coração, vamos dizer que seja a sua tenda, uma frustração muito grande e você não resolveu esse problema com essa frustração. Certa vez um jovem me procurou e ele passava por muitas lutas na área dos vícios com drogas. E eu o conhecia há muito tempo, muitos anos. E ele veio conversar comigo pedindo ajuda e queria sair daquela situação. E eu comecei a tratar daquele jovem e conversar com ele. E por conhecer a sua história, a primeira coisa que eu falei com ele foi o seguinte: você primeiro precisa aprender a lidar com as frustrações. Porque as frustrações, infelizmente, fazem parte da nossa vida. Nós vamos ficar frustrados com algumas pessoas e também vamos frustrar as pessoas. Então, talvez as frustrações, quando quiserem entrar no seu coração, o seu escape certamente são as drogas, porque você tenta esquecer tais frustrações. Frustrações que talvez foram relacionadas a você, ou seja, contra você, ou talvez algo que você tenha também frustrado o coração das pessoas, e isso está guardado. Você se culpa por isso. E talvez você não tenha resolvido isso com Deus, não tenha resolvido isso com a pessoa. Você quer ver outra coisa? O ódio, o rancor, a falta de perdão. Essas coisas elas podem estar na tenda do seu coração guardadas ali, e aí você não consegue superar, não consegue vencer, não consegue caminhar mais. Você dá 2 passos para frente e 3 passos para trás. E quantas coisas podem acontecer quando nós não estamos com as coisas bem resolvidas em nossa vida. Se desejamos anular as consequências de coisas mal resolvidas em nossa vida, é muito importante nos livrarmos dessas coisas que estão escondidas e trazem males para nós, e não trazem só males para a minha vida pessoal, para a sua vida pessoal, traz male para todos aqueles que estão ao seu redor, como foi aqui com o povo de Israel. E é muito importante você entender isso. É muito importante você não esquecer esse detalhe, porque eu estou repetindo agora, como falei já no início, porque você, quando toma uma decisão, não pense só em você, pense nas pessoas que estão ao teu redor. Pense nas pessoas que dependem de você. Então, querido, se há coisas guardadas no seu coração, coisas que vieram trazer e você se escondeu, Deus não quer que você esconda frustrações, Deus não quer que você esconda ódio, e essa não é a vontade de Deus. Ele quer que você leve isso tudo para a cruz do Calvário e que resolva isso. Por quê? Porque senão consequências virão sobre a sua vida, e é o que eu citei hoje, foi perder a direção de Deus. E assim, quando nós perdemos a direção de Deus, realmente ficamos muito confusos com tudo aquilo que nós estamos fazendo, e às vezes a gente não consegue compreender exatamente o que está acontecendo. Bom, são coisas mal resolvidas e você precisa avaliar essas coisas. Essa reflexão é sua, essa reflexão é minha, é pessoal, tá bom? Amanhã a gente continua falando sobre esse assunto e espero que Deus ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração em nome de Jesus. Bom, se você está assistindo
pelo nosso canal Café Pastoral no YouTube, faça sua inscrição se você não fez ainda, assiste os nossos vídeos anteriores, compartilhe este vídeo com outras pessoas, nos ajude a compartilhando este vídeo para que essa palavra chegue ao coração de outras pessoas. Talvez você conheça muitas pessoas com coisas mal resolvidas e quem sabe Deus falará ao coração de cada uma delas. Agora, outra coisa importante, deixa seu comentário, meu irmão. Seu comentário é muito importante. O seu bom dia, o seu amém, o seu graça e paz, o seu shalom, tudo isso é muito importante. O seu testemunho é muito importante, porque você também nos edifica. Se você puder fazer isso, eu te agradeço. Eu te agradeço e que Deus te abençoe. Se você está pelo Instagram, da mesma forma, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, enfim, que Deus te abençoe, ilumine sua mente nesse início de final de semana e seja um final de semana muito, muito abençoado. E aí nesse sábado a gente conversa em mais um Café Pastoral. Tenha um dia abençoado. Shalom.